Tribo Primitiva capítulo 131. Nós vamos lutar. Houve um tumulto nos arbustos, e então algumas pessoas que sondaram suas cabeças foram reveladas. Depois de confirmar o ninguém ao redor, eles correram para trás e acenaram, e logo mais pessoas saíram. Grosso modo, havia cerca de 30 pessoas, o que é mais do que Minguang. Todos no clã Jiang estão surpresos. Quando a distância não é muito grande, essas pessoas não conseguem vê-los. Este é o efeito de encontrar um abrigo nas proximidades que Mufeng demonstrou a eles antes de partirem para a caça. O que eles ensinaram foi o método de encontrar cobertura para franco-atiradores modernos, que superava completamente a cognição do grupo à frente deles. Esse tipo de método de ocultação é difícil de encontrar anomalias mesmo para feras, como esse grupo de pessoas pode encontrá-lo. Então eles quase ficaram na frente de Mufeng e eles, mas ainda não viram. Essas pessoas começaram a discutir novamente. O grupo de bárbaros da família Jiang está andando muito rápido. Eles têm menos pessoas, então é claro que eles têm que ir mais rápido. Eles terão muitas armas desse tipo. Não existem armas tão poderosas de departamento de dentes pretos. É bom para uma pequena tribo como eles ter muito. Como pode haver muitos? Então vamos voltar e contar ao chefe guerreiro agora, e depois matar todos eles. Espere um minuto. Você vê que a moreira de papel e os espinhos são mais longos. Do que você tem medo? Vamos ficar longe desta vez, esperar até que eles terminem de jogar o bambu espinhoso, e então vamos matar todos eles. Sim, sim. Pegue uma vara comprida e derrube todos os espinhos. Bom. Um grupo de pessoas ia e vinha com pressa, e eles eram definitivamente escoteiros qualificados em termos de velocidade. Mas é uma pena que eles saibam muito pouco sobre Dao e revelem muitas informações. Mufeng ouviu tudo. Foi uma catástrofe iminente que esta informação foi colocada nos ouvidos de Minguang. Ele olhou para Mufeng ansiosamente e disse em voz baixa: Chefe guerreiro, você não pode deixar essas pessoas voltarem. Mufeng balançou a cabeça, chamando para ficar calmo. Porque a informação revelada por essas pessoas é que a tribo do dragão Mang deve agora se refugiar em uma tribo maior que eles, e essa tribo tem cerca de 500 caçadores e guerreiros. As armas usadas não devem ser nada novas, paus de osso e pedras. Ele esperou que as pessoas se afastassem antes de sair do esconderijo e disse com um sorriso de escárnio: parece que a divisão Mang Dragon ainda não tem memória, e o preço que eles pagaram antes ainda não é grande o suficiente. Desta vez, mesmo se matarmos todas essas 30 pessoas, as outras pessoas do clã do dragão ainda terão outras ideias que sobre nós. Não só isso, matar todos eles os deixará prontos. Por que não deixá-los voltar? Estamos prontos para nos preparar. Desta vez faremos um grande. Foda-se um grande. Minglong ficou intrigado. Sim. Mufeng bufou friamente. Desta vez, enquanto as pessoas do Mang Dragon Clan ainda se atrevem a vir, eles têm que estar assustados e convencidos. Se você olhar para eles dessa maneira, ouse vir novamente no futuro. Mas eles têm mais de 500 pessoas, mais que nossa tribo. Minglong parecia ansioso. Do que você tem medo? Quem disse que se houver muita gente, você pode vencer? Mufeng sorriu, sem qualquer ansiedade. Espere, volte rápido para a tribo, ligue para Liu, Ansu e Shuofeng. Eu tenho algo para fazer arranjos. Isso mesmo. Mufeng virou a cabeça e apontou para uma grande árvore ao longe. Coloque toda a colheita de sua caça debaixo daquela árvore. Vamos lutar. Brigando. Minglong ficou atordoado novamente. O que a presa está fazendo ali? Apenas faça. Depois que Mufeng disse isso, ele pegou o bastão e caminhou na frente com os 5 lobinhos. Mufeng estava ansioso e rapidamente sinalizou para todos fazerem o que Mufeng disse, e cuidadosamente enviou a presa, e então retornou para a tribo com o rami nas costas. Mufeng esperou diretamente perto da segunda parede protetora, e fez sinal para algumas pessoas colocarem o rami com raízes e solo lá, e cavaram um buraco para plantar o rami ele mesmo, e então deixar as pessoas pegarem água, despejá-lo, e então disse para Minguang: vai e ligue para eles. Sim. Logo, Minguang foi e voltou, chamando todas as pessoas que Mufeng estava prestes a ligar, e todos pareciam solenes, e era óbvio que Minguang havia contado a eles o que aconteceu. Mufeng estava regando o rami, mas ele olhou para as reações de algumas pessoas enquanto regava.
As reações de várias pessoas estão em uma visão panorâmica. Mingguang franziu a testa, obviamente ansioso. Os punhos de Liu estavam cerrados e afrouxados, obviamente hesitantes. Quanto a Shu Feng, ele pegou uma faca de ouro e apertou com força. Sua atitude é evidente. As mãos de Anshu estavam naturalmente caídas, parecendo as mais relaxadas, mas seus olhos estavam ardendo. Mu Feng já tinha uma contagem em seu coração, e sorriu e disse: "Vocês todos sabem." "Entendi." Liu Wu falou primeiro: "Chefe guerreiro, como você pode deixar essas pessoas irem e simplesmente matá-las?" Mu Feng sorriu e balançou a cabeça. "Matar essas 30 ou mais pessoas é fácil, mas preparar o clã do Dragão Mangue para se refugiar com eles no clã Dente Negro. Quando isso acontecer, sempre estaremos cientes de quando eles irão vingar-se. Em vez disso, é melhor deixá-los vir desta vez, e nós nos preparamos com antecedência e os derrotamos todos de uma vez, para que eles não ousem voltar. No entanto, eles têm mais de 500 pessoas, mais do que a nossa tribo." Liu disse a mesma preocupação que Mingguang. Mu Feng não respondeu desta vez, e se virou para olhar para Shu Feng e Anshu. "O que vocês dois acham?" Shu Feng apertou a espada de ouro com força. "Aba, você não me disse que da última vez nossa tribo derrotou mais de 200 pessoas no clã Manglong com mais de 100 pessoas. Eles morreram tantas pessoas, mas nenhum de nós ficou ferido. Desta vez também podemos." Mu Feng assentiu levemente. Shu Feng ficou atordoado por um momento, mas ele já tinha sangue, que é o que a tribo está desesperadamente faltando agora. Mu Feng olhou para Anshu novamente. "Anshu, o que você acha?" Anshu disse severamente: "Eles são 500 pessoas, e nós podemos lutar contra mais de 100 pessoas. As armas que eles usam são paus de osso e pedras, e nós temos arcos e flechas, dardos, escudos de grama, odos e paus de osso e de pedra. Ambos." Depois de uma pausa, ele disse novamente: "Se você realmente quer lutar, eles não poderão lutar." Mu Feng sorriu e assentiu. Anshu já sabe analisar a força um do outro, que é diferente dos outros três. Mu Feng sorriu e disse: "Anshu e Shu Feng estão certos. Eles realmente vão lutar. Eles não são nossos oponentes. E não vamos lutar no clã desta vez. Vamos lutar na selva na frente do clã." Chefe guerreiro. Mingguang e Liu Wu ficaram surpresos. "Sem a parede protetora do clã, vamos realmente lutar contra eles? Somos poucos." Golpe duro. Mu Feng sorriu e balançou a cabeça. "Isso não é necessariamente." Tribo Primitiva capítulo 132. Não lute em batalhas despreparadas. Liu e Mingguang estavam preocupados, mas quando viram o olhar confiante e relaxado de Mu Feng, imediatamente se sentiram aliviados. Eles pensaram que o chefe guerreiro nunca faria nada incerto ainda. Especialmente quando eles viram os dois juniores, Shu Feng e Anshu. Eles não tiveram a menor preocupação ou medo. Em vez disso, eles se atreveram a defender a luta, e seu sangue também foi estimulado neste momento. Lutar. Os dois exalaram a palavra quase simultaneamente, e ao mesmo tempo exalaram pesadamente. Eles já estavam maravilhados quando olharam para Mu Feng. "Chefe guerreiro, o que você acha que devemos fazer?" Mu Feng assentiu com satisfação. "Ok. Então vou começar a fazer os arranjos. Liu, você leva uma parte para a montanha de trás para cortar bambu. Não importa a espessura, corte-o no comprimento do antebraço e afie. Quanto mais melhor. Mingguang, você leva as pessoas da equipe de caça para fazer flechas de bambu. Moa as pontas das flechas e asse-as no fogo. Bem, vá para o tanque de estrume atrás do chiqueiro e unte as pontas das flechas com esterco. Tenha cuidado para não pegá-lo em si mesmo. Anshu e Shu Feng, você leva outras pessoas que não são equipes de caça para cavar armadilhas naquela floresta para garantir que as pessoas caiam e não possam subir. Quanto mais armadilhas, melhor. Corte todos os arbustos perto da armadilha e limpe o espaço aberto. Se eles realmente querem vir, deve demorar 3 ou 4 dias o mais rápido possível, então tudo deve ser feito o mais rápido possível." Várias pessoas concordaram, sim. Mas Liu imediatamente perguntou novamente: "Chefe guerreiro, você quer que esses escravos ajudem a cortar bambu e cavar armadilhas?" Mu Feng balançou a cabeça. "Não, a tribo é o nosso coração. Escravos não podem entrar. Quanto às armadilhas, os escravos não podem ser conhecidos, muito menos cavar." "Por quê?" Liu perguntou estranhamente.
Escravos, tenho arranjos atrás de mim. Mufeng lançou tal frase, então acenou com a mão. Ok, vocês ajam rapidamente. Vou pensar se há mais alguma coisa que precise ser arranjada. Sim. Logo os 4 foram embora, e cada um deles ficou ocupado sem parar. Mufeng pensou cuidadosamente se havia alguma omissão no arranjo e planejou cuidadosamente. A armadilha cava fundo e cava muito, com espinhos de bambu enterrados dentro e espinhos salpicados de espinhos. Ele basicamente não pode se levantar depois de cair. Não tem poder de combate e deve consumir uma onda. As flechas de bambu são revestidas com esterco grande e carregam bactérias. Enquanto eles podem bater nas pessoas, eles não têm medo de escapar. Se escaparem com doenças bacterianas, podem realmente prejudicar um grupo. Os arbustos próximos às armadilhas são limpos e eles não têm a chance de encontrar cobertura. Haverá menos obstáculos ao atirar flechas e a taxa de acerto será maior. Quanto aos escravos, naturalmente, onde está a armadilha? Não posso deixá-los saber, senão como fazer isca. Escravos deveriam ser capazes de enganar muitas pessoas, certo? Enquanto pensava nisso, Mufeng calculou quantos inimigos cada arranjo deveria matar e, finalmente, deu um tapinha em sua cabeça. Eu não posso suportar a criança, não posso segurar o lobo, então tenho que gastar algum dinheiro e não lutar uma batalha despreparada. Com isso dito, ele mais uma vez acenou para os 5 lobos e disse, vão, saiam de novo. Os 5 lobinhos o seguiram apressadamente. Embora eles não soubessem o que Mufeng ia fazer, eles estavam muito felizes e animados enquanto saíam para a floresta. Quanto à guerra ou algo assim, eles não têm nenhum conceito e, naturalmente, não há preocupação. Mufeng os levou para a floresta novamente, e depois de uma curta caminhada, quando chegou perto da grande árvore, descobriu que o cervo com chifres havia desaparecido. Obviamente, assim que eles colocam suas presas nas patas dianteiras, o rei lobo nas patas traseiras envia alguém para levá-la embora. Ele olhou em volta e não encontrou sinais de lobos, mas tinha certeza de que havia lobos por perto. Porque quando os 5 lobinhos entraram nesta área, eles farejaram do leste e do oeste. Mufeng acalmou um pouco alguns lobinhos, e então abriu a boca e rugiu para os arredores. Mufeng, rei lobo, onde você está? Saia. Após a primeira passagem, não houve resposta, e ele gritou novamente, mas ainda não respondeu. Depois que os 3 tempos terminaram, a resposta do rei lobo não veio muito longe. Desta vez, o rei lobo realmente veio por trás de Mufeng e os outros. O coração de Mufeng estava limpo. O rei lobo era muito cauteloso e vigilante. Ele não queria que Mufeng encontrasse seu rastro. Depois de um tempo, o rei lobo apareceu na frente dele, ainda sozinho. Não, era um lobo. Os 5 lobinhos estavam ansiosos para tentar novamente. O rei lobo latiu os dentes e sussurrou, e então levantou a cabeça orgulhosamente para olhar para os 5 lobinhos, ignorando novamente. As sementes de maconha não estavam convencidas, e desta vez elas realmente se apressaram. Porra! Mufeng exclamou do fundo de seu coração, mas seu idiota. Como resultado, sem pensar nisso, as sementes de maconha caíram no chão sem passar por 3 rodadas sob as mãos do rei lobo. Afinal, esse é o rei lobo. Mas as sementes de maconha nem cresceram. O rei lobo abriu a boca para morder a semente de maconha e pôde ver que não havia boca morta, senão a semente de maconha seria confessada aqui. Eu não sei se o rei lobo está pensando na amizade do mesmo clã ou me dando cara. Mufeng pensou, e finalmente soltou um suspiro de alívio. Neste momento, ele segurou o bastão e importunou o chão. Sementes de cânhamo, voltem. Ouvindo a maconha de Mufeng gritando ele estava lutando para se levantar do chão. O rei lobo ficou atordoado por um momento e ficou aliviado. As sementes de maconha então correram para Mufeng com suas caudas entre elas e pararam de provocar o rei lobo. Só então o rei lobo olhou para Mufeng novamente, esperando que Mufeng falasse. Mufeng, você pegou a presa que eu deixei as pessoas colocarem aqui? Rei lobo, sim. Mufeng, bem, estou aqui para encontrar você para cooperar novamente desta vez. Rei lobo, caça. Mufeng, não. Pessoas de outras tribos podem vir roubar nossa tribo recentemente, então de acordo com o acordo anterior, você precisa me ajudar a prestar atenção no movimento nesta área e me avisar com antecedência. Rei Lobo, isso não é problema. Mufeng, além disso, você pode nos ajudar quando lutamos com eles.
Wolf King, ajudá-lo a matar o mesmo clã. Mufang acidentalmente balançou a cabeça. Não tenho intenção de matar meu clã, mas eles querem que morramos. Eu só quero proteger a mim e ao meu povo. O rei lobo mostrou um olhar pensativo e depois balançou a cabeça. Eu posso ajudá-lo, mas não a presa, o que não é bom para nós. Acidente de Mufang. Wolf King, a carne humana não é deliciosa. Mufang ficou chocado. Foda-se. Mas ele continuou a comunicar. Eu lhe darei a presa correspondente, contanto que você nos ajude. Eu lhe darei uma ovelha para cada lobo. Ao falar sobre isso, ele também esfrega os dentes. Embora a tribo esteja caçando todos os dias, o número de ovelhas aumentou para mais de 130, mas ele realmente quer matar tantas de uma só vez. Ele ainda sente que a carne dói. Mas para a segurança da tribo, ele deve fazer tudo o que puder. Afinal, as ovelhas podem ser capturadas novamente se as ovelhas se forem, mas se as pessoas se forem, elas realmente se foram. O rei lobo assentiu. Ótimo. Tribo Primitiva capítulo 133. Deixe-os ir e voltar. Depois que Mufang fez um acordo com o rei lobo, ele levou o pequeno lobo de volta para a tribo novamente. Embora haja muitas coisas prometidas ao rei lobo, não vale a pena mencionar em comparação com a vida da tribo. Além disso, é óbvio para todos que os lobos cumprem o acordo. Enquanto a parte do acordo não quebrar o acordo, o lobo não tomará a iniciativa de fazer tal coisa. O mais importante é que os lobos estão longe da astúcia das pessoas, e não haverá trabalho sem esforço. Depois de retornar à tribo, ele descobriu que todas as pessoas ativas da tribo estavam se mudando. Os jovens e poderosos estão ocupados cortando bambu e fazendo flechas de bambu. Os mais velhos também estão preparando paus de osso e pedras. Mesmo os velhos que fabricam ferramentas de madeira também estão afiando pontas de bambu com ferramentas. Ao contrário do habitual, embora os membros do clã Jiang estivessem ocupados desta vez, eles não entraram em pânico antes, e tudo foi feito sob comando. Porque Liu lhe deu Mingguang e disse a eles que desta vez o chefe guerreiro tomou a iniciativa de lutar contra aqueles estrangeiros, e ele queria colocar o local de combate fora do clã. Em outras palavras, sua família Jiang não é espancada passivamente como antes, desta vez eles vão vencer os outros. Isso surpreendeu Mingguang e Liu. Eles não esperavam que a maioria das pessoas no clã ficasse tão entusiasmada com vingança e levantar as sobrancelhas. Mas Mufang não ficou surpreso, porque ele já podia dizer pelas expressões de Xu Feng e Yonsu. Os jovens e fortes da tribo ainda suportam a humilhação da tribo. Se houver uma chance de vingança, eles certamente não desistirão facilmente. Além do mais, agora que a oportunidade está à frente, Mufang tomou a iniciativa de lutar. Pessoas, tribos e nacionalidades podem recuperá-lo se não tiverem nada, mas se não tiverem sangue, realmente não poderão ajudá-los. Mufang ficou muito satisfeito com a reação da tribo. Isso era exatamente o que ele queria ver. Olhando para o Kong Kong lotado, ele ficou no meio da multidão e disse em voz alta: todo mundo está ocupado agora para a volta do Mangue Dragon Club. Isso é bom. Mas desta vez não somos mais alvo de saques, estamos tomando a iniciativa de atacar. Desta vez eu quero fazer as pessoas na divisão Mangue Dragon se arrependerem do que fizeram, e deixá-los pagar o preço do sangue por suas ações. Excelente. Obrigado chefe. Deixe o povo do Mangue Dragon Club pagar o preço. A multidão respondeu animada. Mufang se sentiu com alívio, então acenou e disse: todo mundo se mantenha ocupado, eles virão em breve. Sim. Mufang foi encontrar Liu novamente e disse: vai e encontre as ferramentas de pedra de pau de osso que foram capturadas da última vez do Ministério do Dragão Mangue. Liu perguntou estranhamente: para que você quer isso? Não temos arcos e flechas. Mufang sorriu e balançou a cabeça. Não é para nós, mas para os escravos. Escravo? Liu franziu a testa. Como os escravos podem ter armas? E se eles nos atacarem? Mufang balançou a cabeça novamente. Quantos escravos e equipe de caça? Eles seguram paus de osso e pedras. Você não pode vencê-los? Liu disse friamente: eu entendo. Eles devem lutar por nós. Caso contrário serão mortos. Lutar por nós? Mufang zombou. Eles não vão lutar por nós. Liu ficou surpreso. Então para que você dá armas a eles? Se realmente houver uma guerra, deixe-os ficar perto da armadilha e seduzir o lado oposto com uma arma de pau e osso.
Se eles correrem ou jogarem uma pedra, isso consumirá suas armas e força. Quanto ao escravo poder matar, eu sem esperança. Mu Feng sorriu. Liu de repente entendeu. Eu sei, não é de admirar que você não deixe escravos cavarem armadilhas. Você está preocupado que eles não fiquem lá se souberem a localização da armadilha. Sim. Mu Feng sorriu. Escravos podem ficar lá com calma apenas quando não sabem, para não deixar o inimigo duvidar. Chefe guerreiro, você é realmente incrível. Liu disse sinceramente. Mu Feng acenou com a mão. Ok, leve a ponta de bambu para a armadilha quando você a cortar. Coloque-a na armadilha com a ponta para cima. Sim. Toda a tribo Jiang começou a ficar ocupada. Eles trabalharam por 2 dias da frente para trás. Quase todas as armadilhas foram cavadas na borda da selva fora da tribo. As armadilhas foram conectadas umas às outras, e apenas algumas ravinas puderam ser conectadas para formar um novo fosso. Sob a armadilha estão pontas e espinhos de bambu, cobertos com uma camada de galhos e solo flutuante, e no solo flutuante é coberto com uma camada de serapilheira que se acumulou de arbustos ao longo do ano. Se você não olhar com atenção, realmente não é fácil encontrar falhas. Os arbustos foram cortados do solo e cobertos com uma camada de terra flutuante e folhas mortas. Tente não deixar o chão inchar e deixar as pessoas desconfiadas. Depois de terminar todas as armadilhas, Mu Feng deixou todos na equipe de caça se familiarizarem com as armadilhas novamente, deixá-los encontrar o melhor esconderijo sozinhos e, em seguida, usar o método de esconder que lhe ensinou a se esconder. Então deixe os outros jovens da tribo procurarem cuidadosamente por falhas perto da armadilha e consertem-nas uma a uma, esforçando-se para serem infalíveis. Mesmo os 5 lobinhos, Mu Feng os forçou a se familiarizar com a armadilha, e puxou uma ovelha para perto da armadilha, deliberadamente deixando-a dar errado. E então a ovelha caiu em uma armadilha na frente de todos e foi esfaqueada de uma só vez. É um desgosto, o sangue está fluindo por toda parte. Nesse momento, todos, inclusive o lobozinho, recuaram violentamente, com medo de cair acidentalmente na armadilha. Vendo o efeito da armadilha, o próprio Mu Feng sentiu frio atrás de sua cabeça. Apenas no caso, ele chamou o Rei Lobo novamente, se comunicou com ele e o deixou prestar atenção nas armadilhas ao seu redor. No coração de Mu Feng, embora os lobos sejam feras selvagens, eles são seus aliados agora. Seria ruim se eles colocassem seus aliados. Vendo o estado trágico das ovelhas caindo na armadilha, o Rei Lobo parecia vagamente evasivo. Recuou um pouco, disse a Mu Feng que ele tomaria cuidado e saiu novamente. Vendo que a implantação foi concluída, Mu Feng deu um suspiro de alívio. Finalmente prepare tudo antes que o inimigo chegue. Mu Feng sorriu relaxadamente. Bem, de agora em diante, as pessoas se revezarão para vigiar por aqui todos os dias. Assim que um lobo vier relatar uma carta, todos os membros do clã serão notificados imediatamente. Desta vez, queremos que eles venham e saiam. Tribo Primitiva Capítulo 134 Armadilha de ponta de bambu. Nos 2 dias seguintes, o clã Jiang fez com que as pessoas se revezassem vagando pela selva do lado de fora todos os dias. Apenas no caso, Mu Feng enviou as sementes de cânhamo e doudou para seguir o homem de plantão. Pensou que com a vigilância das sementes de maconha e dos ladrões de galinhas de doudou, poderia ajudar os plantonistas a detectar antecipadamente a turbulência. Claro, os 2 lobos não estavam dispostos no início, mas depois que Mu Feng o assustou com um pau e deu mais 2 pedaços de veado, eles apenas seguiram. Os membros da equipe de caça também estão ativos e treinando na parede de proteção de segunda camada durante o dia, para que o inimigo possa aparecer e eles possam aparecer perto da armadilha a tempo. Desta forma, os escravos ficaram com medo suficiente. Eles até pensaram que Jiang iria matar todos eles. No entanto, depois de ver os membros da equipe de caça esperando em plena batalha, alguns deles adivinharam vagamente que o clã Jiang poderia estar com grandes problemas. Gradualmente, quando eles olharam para o clã Jiang novamente, eles tinham um olhar alegre. O que eles não sabiam era que quando eles estavam se regozijando e até mesmo observando o clã Jiang com olhos frios, Mu Feng também os observava no escuro. Vendo a reação deles, o último traço de culpa de Mu Feng desapareceu. Ataque furtivamente em nós e queira matar pessoas. Você se tornou cativo. Ser um escravo é a recompensa que você merece. Mu Feng disse a si mesmo. Agora,
Como escravo, não tenho consciência de ser um escravo. Eu, Jiang Clan, é realmente verdade. Depois de ser destruído, você ainda tem uma razão para viver. Mu Fen zombou, já que você não espera o bem de Jiang, então eu não preciso ser gentil com você. Ele se tornou cada vez mais seguro de seus planos anteriores. Assim se passou mais um dia e, finalmente, na manhã do terceiro dia, os membros do clã de plantão correram até o segundo muro de proteção e gritaram: eles estão aqui. Vamos. Os olhos de Mu Feng se abriram por um longo tempo, e houve uma explosão de luz em seus olhos, e ele gritou: Clã Jiang. Todos gritaram: sim. Mu Feng disse: alguém está vindo para nos roubar. O que devemos fazer? Matar. Ok. Mu Feng acenou com a mão. Eles estão vindo em breve. Todos os soldados da equipe de caça irão em frente e esconderão suas figuras perto da armadilha. Sim. A equipe de caça liderada por Anshu respondeu rapidamente e correu para a selva do lado de fora. Por outro lado, Mu Fen trouxe Liu Mingguang para todos os escravos e disse em voz alta: nós, família Jiang, estivemos ocupados esses dias. Você também viu. Agora eu lhe digo uma coisa, haverá outras tribos chegando em breve. Roube-nos. A tez de Liu Mingguang permaneceu inalterada, examinando silenciosamente as reações desses escravos. Com certeza, os escravos tinham expressões diferentes. A maioria deles estava se regozijando, alguns mostraram ódio profundo e alguns mostraram um pouco de pânico. Claro, Mu Feng já tinha visto a reação deles à vista, e seu plano era mais certo. Ele disse friamente: já que eles estão vindo para atacar nosso clã Jiang, então vocês, como escravos do meu clã Jiang, naturalmente não podem ficar de fora do assunto. Se nosso clã Jiang for saqueado e os membros do clã forem mortos, vocês não escaparão. Qualquer. A aparência de todos os escravos mudou, mas a maioria deles ainda estava exultante. Independentemente disso, Mu Feng continuou: cada um de vocês receberá armas e lutará com nosso clã Jiang. Nós nascemos, você pode viver, nós morremos e você deve morrer também. Todos os escravos estremeceram, demonstrando medo. Eles se lembraram que não muito tempo atrás, foi esse jovem na frente deles que decidiu sua vida e morte em uma palavra. Tendo dito isso, Mu Fen virou-se para olhar para Liu, e Liu acenou com a cabeça, pegou as ferramentas de osso de pau de madeira preparadas e as enviou uma a uma. Então Mu Fen disse: as armas são dadas a você, e nós iremos para o campo de batalha com você. Se a vida ou morte, depende se podemos vencer esta batalha. Com isso, Mu Feng acenou para Liu Mingguang. Os dois pegaram as 40 jovens tribos restantes e escoltaram os escravos amarrados para a selva. Como Mu Feng havia organizado isso há muito tempo, os escravos foram levados para o local designado e foram simbolicamente escondidos do lado. Claro, o esconderijo é naturalmente perto da armadilha, mas eles não sabem disso. Logo, houve um som indisfarçável de pessoas marchando na selva. Parecia que era por causa do grande número de pessoas, e as pessoas que vinham não baixavam os passos intencionalmente. Mu Feng jogou a distância pelo som de passos e olhou para Mingguang e Liu ao lado dele, indicando que eles deveriam agir em breve. Os passos estavam se aproximando, e Mu Feng podia até ver os arbustos não muito longe tremendo. E os membros do clã Jiang ao redor dele esconderam suas figuras uma a uma, imóveis. Ele se sentiu à vontade. Depois de um tempo, Mu Feng escondido no escuro viu alguém aparecer do mato e se aproximou do arbusto que eles haviam achatado antes. Com certeza, há pessoas do Clube do Dragão. Liu gritou. Eles não são chamados de Mangue Dragon Club agora. Eles são chamados de Black Tuat Club. Mingguang também corrigiu em voz baixa. HMPH, não importa qual tribo seja, deixe-os pagar o preço hoje. Mu Feng bufou friamente. O arbusto tremeu, e outro grupo de repente saiu correndo menos de 200 pessoas, parando ruidosamente em uma parede. Havia obviamente dois grupos de pessoas atrás deles, e eles estavam caminhando em direção a eles. Talvez seja por causa do grande número de pessoas e dos passos barulhentos, ou porque a maneira como eles avançam é muito arrogante e áspero caminhando direto pelos arbustos à sua frente. Ninguém tem a menor dúvida sobre o terreno subitamente aberto e plano, e eles ainda estão indo agressivamente. Marcha para frente. Mu Feng estava secretamente feliz, que estava em seus braços. Ele olhou para Liu Mingguang novamente.
Os dois assentiram e acenaram para as pessoas ao seu redor. Eles correram para o escravo alguns passos juntos e os empurraram para fora. Bata em mim, eles vão nos atingir, Jiang, e lute com eles. Para cima. Foi Ming Wang quem gritou isso. Ele gritou e gritou, vem aqui, alguém está vindo para roubar nossa família, Jiang. Os escravos originalmente pensaram que estavam em uma emboscada para um ataque furtivo, mas não esperavam ser repentinamente empurrados para o campo aberto e expostos a centenas de pessoas ao mesmo tempo. Especialmente o pânico aparente de Ming Wang e os gritos de medo fizeram as pessoas não muito distantes notá-los. E Ming Wang rapidamente recuou após o esforço atordoado de todos, mesmo com um cinto de rolamento que não podia ser exagerado, e correu direto na direção do clã Jiang. Isso dá a todos que o veem uma sensação de que ele está fugindo com pressa. Nesse momento, todas as pessoas não muito distantes notaram o grupo de pessoas à sua frente, segurando paus de osso e ferramentas de pedra em suas mãos, e mostrando seus dentes e garras para eles. Havia outra pessoa que obviamente planejava relatar à tribo. Neste momento, alguém gritou, apresse-se, mate todos os membros do clã Jiang, não os deixe fugir. Neste momento, o homem com os dentes pretos já agressivos instantaneamente ficou agitado, rápido. A equipe de caça de Jiang está à frente, mate todos eles. Eles são poucos, mate todos eles, a tribo deles nos deixará saquear. Essa pessoa quer denunciar, não o deixe fugir. Estrondo. Centenas de pessoas correram em direção aos 40 escravos, e a cena era como um gafanhoto atravessando a fronteira e correndo em direção aos poucos arrozais. Ah! Alguém do grupo de escravos exclamou, jogou uma pedra em sua mão e a esmagou, e então se virou e estava prestes a correr. 40 várias centenas, ele obviamente nem tem coragem de lutar. E o parceiro escravo ao seu redor obviamente não teve coragem, e perdeu a arma em sua mão e se virou e fugiu. A julgar pela aparência deles, é claro que eles pretendem escapar sem lutar. Mas vendo os cordeiros perto, como as pessoas de dentes pretos puderam deixá-los correr para trás, correndo com gritos violentos. Não sei quem gritou novamente, matem todos. A multidão está ainda mais lotada, e a velocidade de corrida é mais rápida. Foi só que eles não esperaram que eles corressem alguns passos, apenas para ouvir um bom. E então nada menos que uma centena de pessoas se reuniram no ar, e então Pupupupu caiu nos grandes poços. Imediatamente depois, houve uma voz interminável de armadilha de ponta de bambu, faça uma contribuição primeiro. Tribo Primitiva capítulo 135. Então a batalha pode ser travada assim. Mufeng não sabia quantas pessoas vieram para o departamento de Dente Negro. Mas depois que 100 pessoas caíram da primeira onda de armadilhas, a selva ainda estava preta e pesada. Ele sabia que mais de 500 pessoas tinham vindo desta vez. Mas e quanto a isso, a armadilha cavando em si não é para 500 pessoas. Além do mais, ele tem mais do que apenas armadilhas. Havia tantas pessoas caindo na armadilha aqui na parte do Dente Preto, e as pessoas atrás apressadamente pararam. Mas como Mufeng e os outros antes de pegaram ovelhas e javalis selvagens, a pessoa no final ainda não havia reagido completamente. Quando eles correram rápido e pararam rapidamente, eles correram diretamente para a armadilha na frente deles. A primeira pessoa foi esmagada, e as pessoas que caíram nas costas não são tão infelizes, mas não são muito melhores. Eles estão lutando e gemendo na armadilha. As pessoas com dentes pretos reagiram quase instantaneamente, foram enganadas. Sem esperar pela próxima reação, Mufeng, que estava escondido no escuro, acenou com a mão. Vamos soltar uma flecha. Swish swish. As flechas de bambu voavam entre as matas. Apenas o som de pupupupu e o som de pupupupu caindo no chão continuavam a soar. E o lamento era ainda pior na multidão. Ah, foda-se. Esta é a nova arma de Jiang. Esses malditos bárbaros, ousem nos atacar. Eu quero que eles morram. Ah! Depois que uma onda de flechas foi disparada, sem esperar que Mufeng desse uma ordem, todos os membros da equipe de caça dispararam outra onda de flechas de bambu. Swish swish. Dezenas de pessoas caíram no chão. Como eles podem ter tantas armas novas? Onde eles estão? Onde está o grupo de bárbaros no Ministério do Dragão, que eles me deem o topo? Alguém na multidão do Dente Negro finalmente deu ordens. Retirem o pessoal deles para mim. Quantas pessoas são esses bárbaros de Jiang? Há definitivamente mais de 50 pessoas. Chefe,
Eles caíram nesses poços. Alguém respondeu alto. Droga, foda-se. Esses bárbaros da família Jean têm mais de 50. Acho que são centenas deles. Chefe, o que devo fazer agora? Se apresse. Mas, infelizmente, descobriram que os arbustos que deveriam existir desapareceram sem saber quando, e não havia outros abrigos além do número de pernas que não eram tão grossas quanto as pernas de uma pessoa. Você sabe, antes disso, Mufeng ordenou que todos os arbustos próximos fossem limpos, e as únicas árvores fortes que podiam se esconder das pessoas foram cortadas e removidas por ele com antecedência. Todas as providências são para que a armadilha funcione melhor, para que o arco e a flecha não fiquem bloqueados. Jiang deu outra onda de flechas, e os invasores do departamento de dentes negros lançaram outra onda. Para frente e para trás, flechas e armadilhas de bambu foram adicionadas. Em menos de um minuto, o número de inimigos invasores foi reduzido pela metade. O que fazer? Alguém gritou novamente. Até agora, eles não viram ninguém, exceto um grupo de pessoas que estavam lutando para se levantar e tropeçaram no chão não muito longe. Mas é claro que os ataques furtivos no escuro não são as pessoas que estão amarradas ao chão por alguma coisa. O que diabos está acontecendo? O líder do departamento de dentes negros disse furiosamente. Selvagem de Jiang, que tipo de habilidades você está usando? Você tem que sair para lutar até a morte. Neste momento, Mufeng, que estava escondido no escuro, deslizou seu arco e colocou uma flecha silenciosamente, e silenciosamente acenou para o Anshu na outra direção. Houve uma resposta imediata na direção onde Anshu estava, e um galho tremeu. Mufeng tinha um fundo em seu coração e respirou fundo, com Zi. A corda do arco estava cheia. E ele disse silenciosamente vá. Do fundo de seu coração. Então ele jogou seus 3 dedos para longe, e a flecha de penas característica voou direto para a direção do som agora mesmo, onde uma pessoa parecida com um líder estava rugindo furiosamente. Quando os dois exércitos estão em guerra, e um lado tem um arco e flecha escondidos em um ataque furtivo, o líder inimigo que ousa falar não é diferente de procurar a morte. Ao mesmo tempo, nas outras 4 direções, havia todas as flechas de bambu voando, e a direção das flechas era a mesma das flechas de Mufeng. Atire no homem primeiro, atire no cavalo, pegue o ladrão primeiro, pegue o rei. Este é o segredo da vitória para os manifestantes. Todo arqueiro deve dominar isso. É o requisito de Mufeng para todos os membros do clã Jiang. Isso inclui como acertar o lado, como ouvir o som, como deixar o alvo expor ativamente sua posição. Quando Mufeng ensinava tudo e os mínimos detalhes, esses arqueiros também eram extremamente sérios. Embora não tenham sido dominados por todos, a julgar pela situação atual das 4 flechas, o efeito inicialmente atingiu suas expectativas. Além da flecha de Mufeng, há 5 no total, e todos eles atiram no líder do dente negro que não sabe nada sobre vida e morte e ousou gritar bem alto. Seu grupo de bárbaros. O líder do departamento de dentes pretos ainda estava gritando freneticamente. Mas o som parou abruptamente. Puff, 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 puff. 4 flechas entraram na carne, e uma flecha bufou algo duro. Imediatamente depois, o som de bang caiu no chão. Obviamente, o líder estava morto. Líder. Líder. Ah, o líder está morto. Este som foi extremamente prematuro, e os gritos que violaram o tabu militar de repente soaram. E toda a área do dente preto estava cheia de luto. Quando Mufeng ouviu isso, ele floresceu. Essas pessoas com dentes pretos são realmente estúpidas. Mas mesmo assim, ele ainda não queria aparecer, e ele estava ciente da postura ansiosa do povo do clã Jiang ao seu redor, e ainda acenou com a mão. Vamos atirar uma flecha. A flecha de bambu que extingue o esterco disparou novamente, uma alma voando para o dente preto. Isso pode ser considerado uma flecha envenenada para as gerações posteriores. A primavera é a época em que bactérias e vírus são fáceis de reproduzir. Enquanto as flechas de bambu quebrarem a carne, acredito que com as condições médicas atuais, muito poucos podem sobreviver. E Mufeng não deixou o povo do clã Jiang aparecer do começo ao fim, e isso foi justificado. Uma é que ele não queria que Jiang fizesse o sacrifício sem sentido. Porque uma vez que os soldados se encontrem, ninguém pode garantir que Jiang não será ferido ou morto. O segundo é sempre não aparecer, o que fará com que a outra parte se sinta assustada. Como não viram ninguém,
Caíram 200 ou 300 pessoas inexplicavelmente. O que é mais assustador do que isso? Não sei quem era e gritei novamente: corra! A palavra fuga mais uma vez tornou-se um grande tabu, mas era a escolha mais correta que podiam fazer agora. É só que eles querem escapar, mas Mufeng pode não concordar com isso. As setas não estão longe, mas tem o do matar. Mufeng finalmente não esconde mais sua figura e grita alto: mate todas essas pessoas com dentes pretos. Enquanto o jogava fora, ele tirou o do, colocou as pedras angulares que haviam sido preparadas há muito tempo, correu e girou o do e depois o jogou fora. Se for uma única pessoa, não é nada de especial, mas dezenas de centenas de pessoas estão acenando o do ao mesmo tempo, e estão correndo na selva. Há 200 a 300 pessoas correndo na frente deles. A cena é estranha e chocante. As pessoas de dentes pretos olhavam para suas cabeças e pés como moscas sem cabeça, lutando para fugir por onde vieram. Atrás deles, pedras do tamanho de um ovo foram esmagadas como granizo. Ah! A letalidade de corpo único de Udu não é tão boa quanto a das flechas de bambu, e não é tão boa quanto as flechas de bambu na armadilha, mas não suporta a força de longas distâncias. Havia dezenas de mais pessoas no departamento de dentes pretos. De repente quebrou o sangue. O povo de Jiang correu e gritou de emoção: oh oh oh! Mas Mingguang não sabia quando ele já havia retornado e correu para o lado de Liu, segurando uma lança de bambu em uma mão e o Du na outra, sorrindo alto. Por muitos anos, sua família Jiang nunca foi tão feliz como hoje. Ele tem a sensação de que depois de anos demorando e ofegante, Jiang, que está de joelhos, finalmente se levantou hoje. E o que os trouxe a todos foi o grande chefe que comandava os membros do clã não muito longe, Mufeng. Não só isso, neste momento, Mingguang também deu à luz outro tipo de iluminação. Acontece que as batalhas ainda podem ser travadas assim, e o ódio pode ser recompensado assim. O método do grande chefe pode ser considerado como abrindo outra porta no coração de muitas pessoas de Jiang. Lutar uma guerra não precisa ser força bruta com os outros. Você também pode lutar contra seus cérebros. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.